Muito que desesperador, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Peixão em collab com esta fera aqui, ó. Olha esta fera. Muito boa Simpático. noite, senhor Felipe Noronha. Autor de Os Outros Meninos da Vila. Eu tava lendo hoje, inclusive. Fake news, fake news. Fake news sendo espalhada aí. Baita Tem blog, que hein? ver. Pô, aquele blog era bom. Tem que ver se a justiça considera o quê? Faz uns 12 anos que acabou? Você Foi considera. 2014, velho. Ah, 2014 então. seu último post. Se Espero eu que já não me tenha engano, passado. o último post é do zagueiro. Caramba, deixa eu ver aqui. É de um zagueiro. Os outros Porque meninos você me da. mandou do Serginho Maringá e me surpreendeu, porque ele jogou no Santos de novo Sim. e eu não Alisson. fui atrás desse post para ver o que eu tinha falado. Eu achei incrível. Jogador de time pequeno. Por isso Tá que eu te vendo? mandei. Olha lá, É do errado eu não zagueiro tô. Alisson com H, o Halisson. Ah, o É Alisson. o- O Alisson que joga naquele jogo de 2005 contra o Corinthians, que eu não preciso falar Nossa placar. senhora. Pois é. Mas Favorito. assim, o texto era maravilhoso. Eu acompanhei, o que é legal, assim, só para contextualizar o público, esse blog do Noronha, eu acompanhava na época, eu já tinha o Futirinhas e tal, mas eu não criava conteúdo sobre o Santos no Futirinhas, né? Mas não criava especificamente nada direcionado para o torcedor do Santos. E ele já fazia. Era um blog, né? E eu acompanhava. E depois, muito tempo depois, quando ele começou a vir de Santos, depois que a gente conversou umas 2, 3 vezes, que eu descobri que ele era o Felipe Noronha Porque daquele blog. porque o blog ele não era oficialmente assinado, Sim. né? É um mistério, mas eu trabalhava, onde eu trabalhava? No UOL, eu acho, sei lá. Eu 2012 a fazia 2014 o blog. no UOL, eu fazia por bobeira, assim, uma horinha aqui que tem nada pra fazer, eu escolhia alguns jogadores e falava. Virou Imagina, cult. imagina quantos jogadores entrariam nessa lista Eu, desde 2014. eu Né? já vim calejado para poder falar de bonde da Água Santa e além. Enfim, Daniel Guedes, né? Vários outros, vários outros, vários lateral outros. direito uns 40. Ah, só lateral direito ali, Júnior Caissara e etc. Mas enfim, esse vídeo é sobre o Neymar. Ai, pô, vai falar do Neymar? Sim. E é um vídeo reflexivo. Porque o ponto aqui vai muito além, pelo meu ponto de vista, de simplesmente o extremo. E isso tem me incomodado bastante, já há bastante tempo, né? Eu faço conteúdo sobre futebol há bastante tempo, falo do Neymar, principalmente no Futirinhas, porque o Neymar não ficou no Santos esse período todo. Então, o tema Neymar aqui no Vem Pro Peixão, ele não era recorrente, ele passou a ser em 2025, mas ele era recorrente no Futirinhas. E sempre que se fala do Neymar, vai muito pro extremo, ou ama ou odeia, que virou a tal da politização do futebol também. Em alguns personagens, o Neymar é um deles, o Flamengo é outro, né? Ama ou odeia e tal. E você odiar o Flamengo, não sendo torcedor, tudo certo. Agora, o ódio despertado pelo Neymar em algumas pessoas me causa estranheza em alguns níveis, não em outros, porque eu acho que tem pormenores aí da vida dele, das escolhas dele, que podem despertar esse ódio nos outros. Mas toda vez que a gente vai falar de Neymar, a gente vê muito esse tipo de coisa. Se você não exaltar tudo o que ele faz, você é um hater, ou você não é santista de verdade, ou você merece Guilhermes e Tassianos no seu time, porque você não protege o melhor jogador do século do futebol brasileiro e tal, né? Ou se você não dá sua porrada, ou chama de jogador em atividade, essas coisas todas, né? Ou ele rebaixa o Santos, ele diminui a instituição e tal, você é um puxa-saco, lambe-bola, né? Isso me incomoda bastante, porque só para antes do Noronha entrar e falar, eu tento sempre ser o mais racional possível quando eu vou falar dele. Óbvio, não escondendo que eu sempre fui fã, que eu sempre quis ele de volta ao Santos, que eu estava extremamente na expectativa que ele fizesse um ano razoavelmente bom, não de fenômeno, mas razoavelmente bom em 2025, e que eu torço para que ele se recupere, eu torço para que ele se recupere e jogue a Copa do Mundo, mas antes ele jogue bem pelo Santos. Eu tenho todas essas torcidas, o que não exclui o fato de que eu tô extremamente frustrado com 2025 dele. Né? Tem uma frase minha no Futirinhas, que eu fiz esse pós-jogo e aqui também, do ex-jogador em atividade ao caralho, que é o. Acho que é uma das frases minhas que mais repercutiram. Que é quando o Neymar faz o gol contra o Flamengo. E eu venho super empolgado depois, porque foi o primeiro jogo depois da parada do Mundial de Clubes. Falei, pô, ele vai voltar voando. E ele faz aquele baita jogo, não é só o gol, ele faz um baita jogo. E aí ele faz aquele gol que me desperta aquele sentimento, tipo, agora vai. E não foi, né? Então, essa é a frustração. Mas, Noronha, boa noite, fica à vontade, o espaço é seu. E o canal também, né? Porque a gente tá fazendo em collab. É verdade.
Muito que vem, né? Muito que vem pro É. Cristiano. Cara, eu acho que você escolheu um tema muito legal, porque é exatamente isso, né? A gente acaba sofrendo, entre aspas, os mesmos tipos de comentário. Que é isso, qualquer vídeo sobre o Neymar, qualquer comentário que a gente faça sobre o Neymar, e aí, no meu caso, posso falar do chat da live, ou dos vídeos que eu publico, tipo o de quarta-feira de manhã, quando a gente achava que ele não ia jogar, e agora a gente tá gravando achando que ele vai jogar, é uma loucura. Exato. É aquilo. Se você abre meia vírgula dando a impressão. Por exemplo, a minha vírgula foi: eu acho o corpo dele, eu não posso criticar. Se o corpo apodreceu, e pô, vamos usar palavras fortes aqui, Uhum. apodreceu, não fica mais o mesmo. E a culpa não é dele? Opa, a culpa não é dele? Você é um puxa-saco, passa pano, é Uhum. inacreditável como você se perde ao falar do Neymar. Eu falei, mas gente, eu vou falar o quê? Ele tá se machucando de propósito? Eu não posso falar isso. Não, que é o Mas, que muita galera fala, né? Disso. Ah, ele tá chegando o fim do ano. E eu acho que também tem um pô, porquê das escolhas que ele fez ao longo da vida. Cruzeiro do claro, Neymar. claro. Óbvio, tudo isso tem um peso. Mas é aquela coisa. Ah, ele rompeu a coxa porque ele tá com medo de jogar os últimos 3 jogos e ser o símbolo do rebaixamento. Meu irmão, se o Santos Uhum. cair, ele já é o símbolo do rebaixamento. É Independente se ele isso entrar que em eu falei campo. hoje. Não importa se ele não entrar em campo. É o time dele que caiu. E a gente Exato. espera que não caia, pelo amor de Deus. Lógico, não vai cair. Eu já falei que não vai cair. Não vai cair. Deus te ouça. Buda é lá também. Agora, do outro lado, se você critica, alguém vai aparecer falando que você é um odiador, um hater do Neymar. Cara, Uhum. como é que você é hater do Neymar? Se eu tava aí outro dia fazendo um debate falando que ele é o segundo maior ídolo da história do Santos. Se eu tava lá em 2011, 12, se eu conto, desde que eu abri o canal em 2019, que eu sento no mesmo lugar da Vila Belmiro até hoje, porque eu vi o Neymar de perto, na ponta esquerda dele. Uhum. Mas assim, eu não vou fingir que ele tá jogando bem. Você Lógico, pega a minha análise, eu não posso obrigar todo mundo a assistir todo o vídeo. Hein? Pô, a gente produz muito, né? lógico. Somos duas pessoas que estão na internet o dia inteiro. Sim. Ninguém vai assistir tudo isso, eu entendo. Mas, cara, tem vídeo que eu falo mal. Contra o Mirassol, você acha que o quê? Eu falei que ele não fez o pênalti. Um pênalti idiotíssimo, Sim, infantil. exato. A gente que tá aqui, e eu tô falando da gente, nós dois mesmo, Sim. somos pessoas que precisamos ser ponderadas. A gente não pode entrar nessa, como você bem falou, divisão política. Não é o partido do Neymar e o antipartido do Neymar. Eu tô Uhum. analisando o Neymar que joga no meu time. E o Neymar que joga no meu time, às vezes é espetacular, como você citou contra o Flamengo, às vezes é um horror e culpado, como foi contra o Botafogo, por exemplo, o jogo na Vila, Uhum. claro, do Um jogo Plantimão. que ele jogou bem. Pra Que ele jogou caramba. muito bem, inclusive, é verdade. Sim. Então, assim, eu não sou hater do Neymar e eu não sou parça do Neymar. Eu sou um jornalista e torcedor do Santos que analisa o Neymar em campo e que tem que analisar, infelizmente, no caso dele, o extracampo, porque é o Neymar. Ninguém quer ver a gente analisando o extracampo do Guilherme. Mas o Neymar a gente tem que analisar, cara. É Por parte mais que do, a do gente tenha trabalho. informações do extracampo do Guilherme. Exato, exato. Mas a pessoa pública de verdade, nesse caso, é o Neymar, cara. A gente tem que falar. E eu fiz até uma provocação também no Twitter, porque, enfim, eu postei uma foto do Rodri. O Rodri disputou, isso é um fato. O Rodri disputou nos últimos 18 meses 18 jogos. Uhum. Porque ele teve uma lesão muito grave e o próprio Guardiola falou: cara, ele só vai estar bem para a Copa do Mundo. Assim, o prognóstico é esse. Vai ser de força para ele e tal. Óbvio, né? Depois eu falei, ex-jogador em atividade, as frases que colocam no Neymar também e tal. E óbvio que é uma provocação, né? Eu não chamo ninguém de ex-jogador em atividade. Eu não chamo o Neymar, não chamo o Rodri e não chamei ninguém. Eu posso criticar pra caramba um jogador, achar que ele devia parar ou que ele não tá bem o suficiente para continuar jogando, como eu já fiz com o Renato no Santos no último ano dele, falar, pô, eu acho que chegou o momento. O Eu Ricardo acho que ele Oliveira. não aguenta Nossa, o mais, o Ricardo Ricardo Oliveira. Oliveira, o Elano. Pô, o último ano Sim. do Elano, cara, ele não entrava em campo, ele não conseguia, ele tinha 35 anos, tá? O Renato foi até mais longe, o Renato foi até 39 e tal, né? Jogou com 37, 38 muito bem ainda. Mas uma hora o corpo de um atleta, ele vai pegar numa determinada temporada. Para quem vê futebol europeu, esse ano o Salah tá parecendo isso aí. O Salah fez a temporada passada genial, jogando bem e tal, cotado para bola de ouro. Esse ano, o Liverpool tomou 4-1 do PSV hoje na Champions League, né? Só para contextualizar. O Salah esse ano, ele e o Van Dijk, os dois têm 34 anos, que são de 92, assim como o Neymar, né? 33 para 34. Acho que o Van Dijk é 91, o Salah é 92, enfim. Os dois estão numa temporada individualmente muito ruim. Óbvio que eles estão em campo todo jogo, é um contexto diferente, mas
É a tal da curva descendente que todo atleta de alto nível passa em algum momento. Pode ser que tenha chegado no Neymar, e parece que chegou, tá? Essa sensação. Por mais que ele tire um coelho da cartola vez ou outra, no geral, no desempenho constante, não tá acontecendo. Por mais que você pare e veja jogos, você vai ter momentos esporádicos e é um jogo ou outro que você fala, cara, mas esse jogo ele jogou bem. Né, que é o jogo contra o Flamengo, a vitória. O jogo contra o Botafogo, ele estava muito bem, ele fez uma partida boa, apesar da expulsão no final. Né, ele quase faz um golaço, que ele sai driblando na defesa do Botafogo e a bola bate na bunda do John e não entra. Né? Ela bate embaixo da bunda dele e não entra, que aí ia ser um golaço. Né? Outro jogo que ele foi recentemente, cara, contra o Mirassol, acho que ele fez uma boa partida, um primeiro tempo muito bom, depois o segundo é bem fraco, né? Então, assim, tem momentos que você fala, caramba, esse jogo ele foi bem, mas no geral, perto do que a gente se acostumou a assistir, nada perto, nada. O ano inteiro, tá? Inclusive lá no Paulista, fala, só jogou bem no Paulista. Não, a inconstância era desde o Paulista. E eu sempre falei no Futirinhas e aqui, falei assim, eu espero que daqui 10, 12 jogos eles atinjam um pico de desempenho que fala, caramba, isso aqui é 50%, 60% do Neymar que a gente se acostumou a assistir. Né? É isso, eu tô falando na parte esportiva, tá? Salário, contrato, essas outras coisas que a gente já falou em outros momentos, eu acho que não cabe aqui. O que me pega é o extremismo. Coisas que você vai ver nos comentários desse vídeo, de gente falando que a gente tá analisando o jogador, a gente tá falando crítica e desempenho, que a gente é puxa-saco dele. Ou o cara que exalta ele acima da instituição, que não é o nosso caso, porque para mim, meu irmão, é Santos e foda-se, né? O Neymar nesse caso. Minha preocupação é o Santos, que é o cara que é tão fã do Neymar que vai falar, caramba, olha os caras criticando o cara, vai perder o cara e por isso vai cair, entendeu? Vai ter dos dois tipos aqui nos comentários. Mais quem odeia, que é o hater, do que o que só lambe. Mas os dois estarão aqui nos comentários. Já tô te avisando antes. Pode olhar, prestar atenção que você vai ver aí. Enfim. Lê o tweet. Você falou que ia ler o tweet. Eu acho uma boa você ler o tweet. Bom, o tweet até grande, mas lendo acho que fica rápido, né? As pessoas hoje em dia têm uma necessidade de serem extremas. No caso do Neymar, por exemplo, a sensação é de que você é 100% a favor ou 100% contra. E quem minimamente raciocina em cima do assunto, sem extremos, é atacado por ambos os lados. Como se isso tivesse obrigatoriedade de ter um lado. Eu explico de maneira simples. Eu sou fã do Neymar como jogador e torço para que ele se recupere. Torço para que ele jogue bem pelo Santos. Dito isso, como fã e torcedor, estou muito frustrado e insatisfeito com 2025 dele. De desempenho a declarações ao longo do ano. Kings League, aquelas coisas, né? Da parte do Fluminense, por exemplo. Né? Carnaval. Carnaval. Aí ter esse tipo de raciocínio que eu considero normal, não basta para quem é extremo. Quem odeia te chama de puxa-saco, porque você tem que chamar de lixo e de ex-jogador de atividade. Quem ama te chama de hater ou de não é santista de verdade. Merece jogadores como o Tassiano. Aí eu pergunto, o que uma coisa exclui a outra? Ou o que tem de errado nessa maneira de pensar? Gostar ou não do Neymar não deveria ocultar a realidade de que ele é o jogador brasileiro mais talentoso de sua geração, que ele é multicampeão e que é mentira, que ele não joga desde que saiu do Barcelona. Não joga com qualidade, tá? Até com números talvez possa ser um argumento. Quando você argumenta qualquer coisa, é chamado de puxa-saco por quem é sedento por ódio. E a mesma coisa vale para quem faz qualquer crítica. As merdas que ele falou ao longo do ano, ou as condutas, como, por exemplo, da Kings League, merecem muitas críticas. Mas para quem é de fato puxa-saco, não pode criticar, porque ele já fez muito pelo clube, ou que sem ele as coisas não funcionariam. Amigo, o Santos não funciona direito desde a infeliz partida de Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, que foi o único presidente a tentar colocar o Santos nos trilhos. Inclusive o vice dele, o Odílio Rodrigues, foi um péssimo gestor, péssimo, né? Laor este que morreu magoado com a conduta de Neymar e de seu pai em sua transferência para o Barcelona. Dá para criticar sem odiar, e dá para elogiar sem puxar saco. Vou seguir com a minha conduta. Acho que vamos aqui, né? Não quero falar para o nome, mas acho que vamos. Quem não é assim, eu sinto muito. Se você tá aí do outro lado, se incomoda por a gente não sair por aí vociferando ou lambendo tudo, o problema não tá na gente, tá em você. Vai acompanhar quem replica o que você pensa, porque vocês não estão interessados em ouvir opinião de ninguém. Vocês querem um replicador das merdas que vocês pensam. Esse é o meu tweet, né? Eu mudei algumas palavras para caber no vídeo aqui, mas enfim, o contexto central é esse. Eu acho que é uma coisa que eu venho pensando, tá? Eu só escrevi. Mas eu já falei em vídeos em outros momentos, de outras maneiras também, cara. Você vai por aí também? Oi? Você vai por aí também? Não, concordo muito porque o Neymar é essa polarização, né? Por algum motivo,
que eu honestamente não sei dizer qual, ou você é 100% a favor ou é 100% contra, segundo as pessoas que esperam as opiniões. Quando eu posso falar por nós dois, eu não vou incluir mais ninguém para não colocar, como você acabou de falar, palavras na boca de ninguém. Quando pelo menos nós dois, dentro de todos os conteúdos, os produtores de conteúdo do Santos em específico, somos dois caras que são extremamente ponderados. É muito difícil a gente falar que alguém é um lixo horroroso, pior da história, mas também é muito difícil falar, nossa, agora nós somos campeão mundial porque ganhamos tal jogo. Não. Falei do Mike Temos lixo. O Mike eu chamei de lixo. Tem algumas situações específicas. Mas é muito difícil a gente perder a linha, xingar, né? A gente não tá aqui para isso. E não ser isso hoje em dia afasta muita gente. Quer que, né? Tem muita pessoa que quer que a gente deixe link. E, cara, não é o caso no geral aqui. E não gera o corte também, né, cara? E não gera o corte, perfeito. Sim. Então, eu acho que você foi preciso porque vão chamar de puxa-saco, e alguém já comentou que a gente é puxa-saco nesse vídeo, e vão chamar de hater, e alguém já comentou que a gente é hater também, que não é cientista de verdade. Sim. Quando, cara, toda a situação tem dois lados. Vamos pensar em específico no que, se ele não jogar essas partidas finais, é o último ato dele com a camisa do Santos, se não renovar, que é o jogo contra o Mirassol. Se não é o Neymar no gol do Santos, que é dele, eu cravo aqui para você, o Tiquinho não faria o gol, o Tiquinho não correria tudo aquilo. O Lautaro provavelmente durante o percurso pisaria na bola. O Guilherme talvez isolasse a bola, que é o que ele gosta. Né? Cara a cara, o Guilherme tem sérias dificuldades cara a cara. Eu acho que entregaria ali e falar, vai fazer Robinho Júnior, Roleiser e Barreal. O Souza. E o Barreal contra o... Nem uma crítica, o Barreal contra o Palmeiras, por exemplo, não fez um cara a cara. Não fez um cara a cara. Exato. Então, assim, mas aí do outro lado ele faz o pênalti. E assim, provavelmente não esses caras fariam o pênalti, talvez até porque nem estivessem lá. Só que aí nesse lance, que é um pênalti infantil, ele voltou pra marcar, né? Aí eu falei assim, ele voltou pra marcar, o que é um milagre. Então, assim, ele é muito isso, cara. Ele é o extremo. Aquele jogo seria 0x0 se não fosse o Neymar. Mas o Santos não teria muitos pontos se não fosse o Neymar. Eu trabalho muito com estatística, você também. O time do Santos é difícil enxergar, porque é irritante até ver o Neymar. A gente vê todo o jogo, sabe que é bem irritante, boa parte das vezes. Tanto que enche o saco dos outros também. Nossa, insuportável. Estatisticamente, o Santos não pontua sem ele, cara. Né? Não pontua. Inclusive, ganhou do Palmeiras, eu sei que o gol é um cruzamento do Escobar, uma ajeitada do Robinho, um lance o chute do Roleiser. O Neymar estava em campo. Então a estatística é, ganhamos com o Neymar lá. Contra o Inter, não ganhamos. Sem o Neymar. Aliás, esse jogo contra o Inter, eu usei um exemplo na live dessa quarta-feira, eu acho que eu posso repetir aqui. O Santos não jogou nada contra o Inter. Nada. Foi um negócio pavoroso, não perdemos. Lembrou do 7x1 o desempenho. Perfeito. Contra o Flamengo, a gente perdeu. Contra o Flamengo no Maracanã, tá? Com o Neymar, o Santos jogou melhor, o Santos criou mais. O primeiro tempo Neymar foi bem superior ao Flamengo. Primeiro tempo. Bem superior. Com o Neymar sendo o principal jogador do Santos. Esse é meu ponto. Mas então, como assim, ele saiu da maneira que saiu, pronto. E, cara, nesse dia... Então, de novo, ele divide, né? No jogo que ele vai tão bem, olha a bobagem que ele faz. Só então, é muito difícil. Eu não fiz o pós-jogo nesse dia. Porque eu tava no ginásio do Orlando Magic. Eu não tava vendo o jogo do Orlando Magic. Eu tava lá, eu paguei pra isso. Eu tava lá, eu tava com o celular do Santos. Só que a internet de lá não me permitia gravar, não conseguia, porque é muita gente, né, gente? Tinha 25 mil pessoas ali no ginásio, e todo mundo usando internet. Então, pra você conseguir subir um vídeo, era impossível. Aí eu falei, pô, Pedro, grava aí, porque eu não vou conseguir fazer pós-jogo, tá difícil, não tá pegando sinal, não vou conseguir upar, vai ser complicado, grava aí. Primeiro comentário. Engraçado que na hora de criticar o ex-jogador em atividade, o Edu magicamente some do canal. Falei, porra, fudeu, eu não posso falar. Cara, assim, agora eu falo, pô, gente, eu tava no jogo do Orlando Magic, entendeu? Mas assim, é de tanto isso, de tanto levar pro extremo essa coisa. E isso, por culpa do Neymar, passou pra Santista também. Total. Por culpa das condutas dele ao longo do ano. De exaltar a própria imagem e diminuir a imagem do Santos em vários momentos, como o pai dele também fez. Né? Então, isso também se deve ao comportamento dele. E isso, cara, se você pegar o histórico, vem desde a saída dele pro Santos pro Barcelona. O Luiz Álvaro fica doente por causa dessa negociação, porque ele se sente traído da maneira que foi conduzida aquela situação. E ele fica doente logo após aquilo. A ida dele embora, o Luiz Álvaro cai doente, depois ele não consegue voltar mais.
Você pegar o histórico, é sempre assim. E é assim no Santos, no Barcelona, no Paris Saint-Germain, no Al Hilal e no Santos de novo. Então, uma conduta corriqueira dele, por mais que eu goste do jogador e queira o retorno dele. Mas é uma conduta dele. Eu não tô entrando no mérito de ele é gente boa, porque pelo que eu conheço, eu não conheço ele, mas de quem convive com ele, eu conheço algumas pessoas que convivem com ele. Todo mundo gosta muito dele como pessoa. E não cabe a mim, porque eu não convivo com ele, ele não é meu amigo, entendeu? Então, assim, no que eu vi e no que aconteceu ao longo do ano, essa é a frustração, além do desempenho técnico, é a frustração da maneira que ele lidou, né? E aí aquela coisa, quem tá acostumado com migalha, ah, nossa, ele fez uma tatuagem. Ah, nossa, ele tweetou isso aqui. Ah, nossa, ele tirou uma foto. Isso é muito pouco da representatividade que ele deveria ter, tá? Meu ídolo no Santos é o Pelé, gente. É o meu. É a próxima tatuagem que eu vou fazer. É um Pelé aqui, é o soco, é a marca, né? Não sei se ele vai liberar, mas é o soco do Pelé. Pagar para ele agora. Pois é, dá problema. Mas assim, inclusive tinha que ser o Santos, tinha que ter comprado essa marca, né? Mas foi gastar no Por Tassiano. esse preço, inclusive? Por esse preço, 42 milhões de reais. Você não comprou a marca Pelé, você comprou o Tassiano, né? Faltava 10 para completar. Pois é. Mas enfim, a minha próxima tatuagem é o Pelé. Eu não tenho esse endeusamento que muita gente imagina que eu tenho com ele. Eu gosto dele, é o meu jogador preferido em atividade. Essa é a minha definição com relação a ele. Mas não é um nível de idolatria que não me faria criticar o cara, entendeu? Eu acho que o Noronha vai na mesma linha. É isso que eu quero ponderar aqui, né? Não, exato. E porque, assim, nos colocando como produtores de conteúdo, que a gente precisa falar dele. É impossível. Ele joga no nosso time. Ele joga no time. Há 10 meses, 11 meses, ele joga no nosso time. Você era impossível não falar antes, eu ainda conseguia. Agora é impossível. Só que a gente tem que ser ponderado. E eu entendo que é chato para muita gente ver pessoas ponderadas, porque não é polêmico. Agora, também tem a questão psicológica nossa. A gente tem que fazer escolhas editoriais. A gente pode, se a gente quiser, babar nele. Pode? Pode, pô, imagina. Vai ter ganho, tá? Vai ter ganho. É ganho. É ganho. Eu vou inventar aqui, vou forçar muito. De repente eu conseguiria uma entrevista. De repente, ó. Ou patrocínios que patrocinam patrocínios, ele. Eventos que ele está presente. Perfeito, perfeito. Né? Eu nunca tô em Ou eu nenhum. poderia ser um hater total. Pois é, que tem outro tipo de benefício. Também. Só que eu acho que eu estaria mentindo dos dois lados. E eu não quero mentir. É muito difícil escolher o caminho. Tem 3 caminhos: o hater, o baba-ovo e o ponderado. O ponderado vai tomar pancada dos dois lados. E no dia que você for ponderado, ele for muito bem, você está errado. No dia que você for ponderado, ele for muito mal, você está errado. É o caminho mais difícil acertar o tom. Então, a gente também tá numa situação complicada. Aí você usou a palavra frustrante. E é frustrante também pra gente, porque eu achei que esse ano a gente ia voar. Não o Santos campeão de tudo, mas voar, nós, produtores. Porra, o Neymar vai voar, o Neymar vai ser convocado, o Neymar vai meter gol, o Neymar não sei o quê. Sócio pra vai ser caramba oitavo no no brasileiro. Sim. Estamos em oitavo, não brigamos contra o rebaixamento, estamos felizão, tática pra lá, não sei o quê. E, pô, não acontece. Quem sabe uma pré-Libertadores, hein? Pô, isso. De repente, a nossa briga agora, faltando 3 jogos, a gente ganha os 3, somos oitavo, hein? Tem aquela prezinha ali. Não, a gente não sai, está num buraco. É cansativo, cara. E o Neymar cansa ainda mais. Porque qualquer coisa do Neymar, falar do Santos é cansativo. Ainda tem o Neymar que você toma pancada de todos os lados. É extremamente cansativo. Então, assim, de verdade, a coisa mais saudável para nossa mente seria escolher um lado. Eu excluir todo mundo que odeia e vou falar só para quem ama. Ou excluir todo mundo que ama e falar só para quem odeia, formar meu nicho ali. Pô, ia estar saudável. Mas não. Infelizmente, a gente tem que ser ponderado. Ser ponderado hoje em dia é difícil. É, exato. E assim, aquela coisa, né? O Sormani, por exemplo, é colocado como lambibola. Ele tem feito críticas, cara. Eu nem sou muito fã do Sormani, tá? Mas assim, ele tem feito críticas ao Neymar. Tem feito. Se você assiste, eu não sou muito fã, mas eu quero assistir porque eu gosto de ver até quem eu não concordo muito com o ponto de vista e tal. O Sormani falou algumas merda da base aí que eu tô revoltado até hoje. Mas segurei, não falei, né? E a base mostrou aí com o título paulista. Gente, essa geração ganhou o Paulista, era sub-17 ano passado. Ganhou o Paulista sub-17. Essa é a geração muito boa. Muito boa. Né? Tem alguns sub-20 e tal, mas a maioria veio do sub-17. Que era que devia ter jogado a copinha lá. E o antigo treinador falou: vou botar os moleques aí pra fazer uma presa pra eles antes dele ir embora. Foi todo mundo embora.
Ele não sabe o destino de ninguém, mas enfim, tá? Enfim, por mais que eu não concorde, eu gosto de ver para justamente ter um campo maior de análise e tal. E o hater, cara, fazer comigo aqui é o Rodolfo, entendeu? Tipo, e ficou nesses extremos. Eu não quero estar nisso aqui. Eu quero estar aqui no meio do caminho. Eu quero estar aqui. Porque eu quero ter a liberdade de criticar quando eu achar que tem que criticar e exaltar quando eu acho que tem que exaltar. Que é o tal do jogo contra o Flamengo, quando eu venho e falo a frase, né? A célebre frase. Esse jogador de atividade é o caralho. Mas tem um contexto nessa frase também, é isso. Né? Ela tem um porquê, ela não surgiu do nada. Só que eu tava engasgado com aquilo, porque antes daquele jogo, eu fiquei, sei lá, 6 meses tomando porrada. Não vai jogar nada, vai ser uma merda o tempo inteiro. Ele é um lixo. Você tá sendo enganado, né? Ele tá cuspindo em vocês, e não sei o quê. Então tudo tem. É só uma reação a um monte de porrada. E quando é uma porrada, não é uma porrada de uma pessoa. São várias porradas ao longo que você vai tomando. Você vai ficando aqui, bom, beleza. Você desvia, você apaga, você não responde, outra você responde. Eu às vezes respondo, né? Eu vou muito nessa aí. Eu dou umas porradas às vezes. Não deveria, mas eu dou porque faz bem para mim, inclusive. Eu acho que tá tudo certo. O bom é você não ficar engasgado com as situações. Sim, mas às vezes eu dou uma porrada ou outra e tal. Então, assim, é esse ponto, né? Esse extremismo parece que demanda e exige que a gente seja extremista também. E desculpa, velho. Eu não vou ser. Não vou ser. Não quero ser. E isso vai para tudo. É no Futirinhas. É aqui. Quem acompanha o Futirinhas vai saber que eu sou ponderado desde sempre, cara. A única pessoa que eu fiz questão de fazer vídeo defendendo foi o Pelé. Perto da morte dele, que eu fiz o vídeo falando da situação da filha dele, da Sandra. Né? Da Sandra não, a Sandra não, a... Caramba. A que faleceu. É Sandra? É Sandra. Não, a Flávia é a outra, né? A Sandra, que a Flávia e a Sandra aparecem na mesma época e tal. Isso. A Sandra. Eu fiz um vídeo não para demonizar a Sandra, para explicar a situação. E eu faço aquele vídeo. Foi a única vez que eu fiz um vídeo defendendo alguém. Porque o que fizeram com o Pelé ao longo da vida, a mídia fez com o Pelé ao longo da vida, de transformar a pessoa mais famosa da história do Brasil. Ele é a pessoa mais famosa da história do Brasil, gente. Né? Mas assim, você pode ter outras do mundo aí que podem empatar com ele, Michael Jordan, etc. E outros personagens importantes. Mas do Brasil é o Pelé. Independente do que você acha, é o Pelé, né? E o que foi feito com o Pelé foi de demonizar a imagem dele e ele passou de ser a pessoa mais famosa e importante do Brasil para ser um pé frio. O cara ganhou 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais pelo Santos e 2 Libertadores, além dos outros títulos e bater recorde de gols, para ser um pé frio que não manjava de futebol, né? E uma pessoa que não representa a etnia dele, coisa que tem vídeos provando o contrário, entendeu? Então, assim, foi feito esse trabalho mal ou bem por pessoas da mídia ao longo da história e foi a única vez que eu defendi alguém. Do Neymar, você não vai ver essa defesa, a não ser que eu ache tecnicamente que ele merece essa defesa, falando da parte esportiva. Então esse é o ponto, né? Eu sei que o vídeo tá ficando até extenso, né? Mas a minha ideia com esse vídeo é trazer um ponto de vista da ponderação, de que o jogo contra o esporte, e a gente pode até falar disso agora, que foi o tweet do Noronha que me inspirou tal vídeo, né? Que é aquela coisa, saiu a informação que ele tá machucado, eu fiz o vídeo só no Futirinhas, eu nem fiz aqui, né? E fiz o vídeo da frustração pro Instagram. E aí eu fiquei pensando, caramba, cara, mas assim, no meu modo de ver o futebol, falei, pensar, pô, eu quero ir pra Copa do Mundo, né? E você tenta se colocar na posição do outro, é toda a empatia. Quero ir pra Copa do Mundo, mas, cara, se eu não jogar aqui, eu não vou pra Copa do Mundo, eu preciso jogar aqui, eu preciso render aqui, né? E eu preciso valorizar quem me ama, né? E no geral, o torcedor do Santos. Os outros estão cagando pro Neymar, a não ser que ele defenda o time deles, né? Mas eles estão cagando. Quem gosta do Neymar ainda é o torcedor do Santos. Então ele tem que representar a gente. E meu irmão, se eu for estourar o joelho, vai ter que ser jogando pelo Santos agora. Se for para acabar minha carreira, eu tenho que entregar tudo agora. E esse é o meu modo de ver. Eu esperava, né, só para terminar, eu esperava que ele fizesse isso. E eu já também imaginava, mas ele não vai fazer, ele nunca fez isso. Ele vai se resguardar para ficar bem ano que vem, para estar rendendo ano que vem, para pensar na Copa do Mundo. E quando vem a informação, tipo, ele tá treinando, ele vai pro jogo, né? Pode ir pro jogo. Falei, bom, beleza. Eu fiquei feliz, entre aspas. Falei, caramba, era o que eu queria que acontecesse, não o que eu esperava. Né? Enfim, é isso, cara. Pode falar aí, porque o tweet não, é seu. É uma coisa muito curta que bate com o que você está falando, porque na live do trio dessa quarta-feira eu falei o seguinte, tá lá. E eu que evito falar palavrão mais, falei,
Gente, eu vou usar o palavrão aqui para ficar bem claro a minha opinião. Foda-se a seleção brasileira. Eu vou torcer para a seleção? Claro, vamos pintar a rua, vamos comemorar a Hexa, botar a camisa. Hoje, dia sei lá o que de novembro, foda-se a seleção 26. brasileira. Não Sim. poderia me importar menos com a seleção brasileira ou com a Copa do Mundo. Meu time está na zona de rebaixamento, faltam 3 jogos. Ou ele joga, ou ele joga. Porque assim, o staff, o pai, os amigos, os parceiros, sei lá mais quem. Não, porque a prioridade é a Copa do Mundo, o pensamento tem que ser na Copa. Desculpa, meu time, no qual ele joga, em contrato, está na zona de rebaixamento. Então, foda-se a seleção, repito, eu Exato. preciso que ele jogue. Se de fato ele jogar, mal ou bem, aí é outra história. Mal ou bem, não importa. Aí Tem é que outra jogar. análise, né? Outra análise. Porque Sim. assim, a Copa é em 7 meses. Para ele ir para a Copa, precisa ser convocado em março, provavelmente para a data FIFA. Eu não acho que vai ser. Eu acho que a Copa do Mundo não existe para Neymar. Posso estar errado, mas aí isso é uma outra discussão. Sim. A análise prévia ao jogo, faltando 2 dias para Santos Sport, é ele precisa jogar. Porque ele tem contrato com o time, e se dá para se sacrificar, seja na base de infiltração, seja adiando cirurgia apenas, ele tem que jogar. Porque ele é jogador do Santos, e o Santos está na zona de rebaixamento. Para mim é simples. Simples. Para mostrar. Isso é uma opinião ponderada. Porque se eu amasse o Neymar a ponto de puxar o saco, eu falava, ele tá certo, tem que se poupar para a Copa do Mundo. Se eu odiasse, falar, é um pi, para não falar qualquer coisa com risco aqui, e não, ó, gente, eu acho que tem que jogar e tem contrato com o Santos. É simples. É simples, eu torço para que ele jogue. Porque, de novo, inicia a seleção nesse momento. O meu time está na zona de rebaixamento e eu não posso cair de novo. Não dá, simplesmente não dá. Antes de gravar, eu tava falando com meu irmão, que meu irmão tá aqui em casa, né? E aí ele lembrou, ele fez uma lembrança interessante. Ele falou, cara, em 2012, o Marcos Assunção, ele jogou 6 meses com infiltração para terminar a temporada pelo Palmeiras. O Palmeiras acabou rebaixado e tal, mas ele era o principal jogador porque o Valdívia vivia machucado. E teve naquela época, só para contextualizar, uma briga entre os dois, porque o Valdívia vivia afastado e o Marcos Assunção ia para campo jogar com infiltração. Mas, gente, foram 6 meses de infiltração. O 2013 ele volta para o Santos e ele não consegue jogar devido a 6 meses de infiltração, né? E aí ele encerra a carreira, ele até tenta uma portuguesa, depois Figueirense portuguesa, eu acho, e acaba encerrando a carreira porque ele não consegue mais jogar. Mas assim, foram 6 meses de infiltração. O que a gente tem dito aqui é 3 jogos. 3 jogos. Tem um problema? Tem um problema, mas assim, é uma cirurgia, claro, toda cirurgia tem intervenção e ela pode dar um problema, mas é uma cirurgia no contexto joelho mais simples, que tem uma recuperação mais rápida, que ele consegue parar após, um dia depois do último jogo, contra o Cruzeiro, ele marca a cirurgia, faz a cirurgia, em 30 dias ele tá treinando já normalmente. É uma cirurgia que depois de 12, 13 dias já tá em campo. Dias, não é nem no Santos mais. Vai para onde quiser. Mas Exato. nesse momento tá jogando no Santos. Mas assim, aí o outro ponto que eu quero trazer aqui, independente dessa coisa, é o de você gostaria que ele ficasse pro ano que vem? O Santos se salvou, o Santos está na primeira divisão. Eu sou bem radical com relação a Santos, não só o Neymar, mas eu quero te ouvir. Cara, eu vou te dar uma resposta. O meu copo rosa aqui. Que, assim, hoje, de novo, né, 26 de novembro, eu não acho o que eu achava há pouco tempo. Hoje eu não acho que seria uma boa para ninguém. Porque eu não sei se ele vai conseguir jogar. E porque, de novo, eu me frustrei com esse ano inteiro. Hoje eu não renovaria pela questão financeira e não renovaria porque ele não entregou nada. Se nesses 3 jogos ele se sacrifica, minha opinião provavelmente vai mudar. Sacrifica e salva, ajuda o Santos a não cair. Eu vou falar, não, pô, assim, se ele de fato se sacrificou, aí também eu não posso negar isso, não posso apagar essa vontade dele de jogar e ajudar o Santos. Então, eu acho que ainda estou em dúvida. Por muito tempo fui pró. Pô, você fez o vídeo muito que Ney, cara. Muito que Ney a volta dele. Seu vídeo é antológico. Antológico. Entendeu? Mas as coisas mudam. E hoje eu não renovaria. Daqui uma semana e meia, depois do jogo contra o Cruzeiro, de repente ele se sacrificou e mudou a opinião. Hoje eu não renovaria. A minha parte nisso aí é que eu acho que tem que ter abnegação, principalmente por parte do atleta. É assim, é que é muito complicado a gente fazer dinheiro, conta com o dinheiro dos outros, né? Óbvio que o cara tem que ganhar dinheiro e tal, mas assim, eu tô pensando num cara que ele mobiliza muito dinheiro no entorno deles, com vários trabalhos, vários patrocínios, etc. Né? Então, assim, é um cara que consegue arrecadação, independente se ele tá ganhando em algum clube ou não. Tá? Então, digamos que o Neymar
eu vou falar num clube excluído que não existe mais para falar. O Neymar estivesse jogando no Matsubara. Lembra desse? Olha, Matsubara? foi bem. Craque Neto jogou lá, né? Jogou. O hater do Neymar. Mas enfim, o Matsubara. Se o Neymar tiver em atividade no Matsubara, ele vai trazer dinheiro para ele. Eu não tô nem falando de patrocínios para o clube, tá? Tô falando de dinheiro para ele. Ele vai conseguir, mesmo ganhando um salário mínimo no Matsubara, ter uma mobilização em torno dele porque ele está em atividade jogando e tal, a imagem dele tá ali sempre presente em campo, etc., vai mobilizar essa grana. Então, o meu ponto de vista com relação à renovação o Santos precisa pensar no Santos. E pensando no Santos você é muito caro, independente se você dá retorno técnico ou não, você é um jogador muito caro pra gente, que custa muito dinheiro, e infelizmente nós não temos condições de te oferecer mais do que 500 mil por mês. Vou usar um número redondo e fácil de entender. Esse é o nosso teto. A gente não consegue te pagar mais que isso. Quem dera, inclusive, se fosse, né? Pois é. Mas, enfim, né? A gente não consegue te pagar mais que isso. Eu te dou 3 anos de contrato. Mas você vai ganhar isso aqui. Tá? E aí partir do próprio jogador falar, caramba, eu quero terminar minha história bem aqui, né? E aí eu olho muito pro que o Juninho Pernambucano fez quando voltou ao Brasil para jogar no Vasco, né? Ele fez um contrato de um salário mínimo, não tô falando nesse ponto, né? Mas aquela coisa, eu amo tanto esse clube, eu já tenho uma vida tão feita, que eu vou jogar nesse clube porque eu gosto desse clube, entendeu? E é esse o ponto que eu gostaria que acontecesse. Eu espero que isso aconteça? Não. Nesse nível de que eu gostaria que acontecesse, eu renovaria. Entende? Pela identificação. Não, eu concordo. Pesa tudo. Estaria né? nessa. Claro. Pesa tudo. Agora, o hoje, né? A relação hoje, da maneira que ela foi conduzida ao longo do ano também, tanto por ele quanto pelo pai, me incomoda bastante. O ponto é que também a família dele e a empresa dele compraram a marca do nosso maior atleta da história. E ter essa imagem atrelada ao nosso clube seria imprescindível para mais ganhos, para mais parcerias, para agora comissões, né? Não deveria ser mais de comissão. E uma coisa, querendo ou não, por mais que eles sejam donos da marca, se eles estiverem fora, cria uma dificuldade. Mas se eles estiverem dentro, pensando na marca do Pelé, é uma possibilidade de ganho muito grande. Eu tive fora recentemente, gente. E na loja do Pelé, que é a Pelé Soccer, que eu não sei como é que vai ser agora em diante, porque, enfim, mudou de dono, mas tem uma rede de lojas nos Estados Unidos, chama Pelé Soccer. Dentro dessa loja tem vídeo lá no Futirinhas. Só tinha a camisa do Santos, as retrô e as da atual temporada, tirando a azul, que o amigo lá falou que tinha acabado, tá? Então tinha as 2 camisas de jogo, a preta e a listrada, e as 2 camisas dos 1000 gols do Pelé, a preta e a branca. Tinha lá, para vender. Caro pra caramba, $110 a camisa do Santos. 80 a retrô, $80 a retrô, né? Comprar camisa de time fora é complicado. Mas enfim, Corinthians e Flamengo. Mas do Corinthians tinha uma variedade bastante, porque a Nike é americana, então tem uma facilidade maior, né? Do Flamengo tinha um modelo de jogo lá que o menino falou que também tinha acabado, tinha vendido bastante e tal. Então, assim, ele falou: Santos, Corinthians, Palmeiras e Flamengo são os clubes brasileiros que eram vendidos ali, pelo menos na loja de Orlando, tá? Do Disney Springs. Então, assim, essa representatividade, olhando para a marca do Pelé, seria extremamente importante para o Santos ter esse tipo de parceria. Se vai atrelar a Puma ou fazer algum collab, eu não sei, mas pro Santos seria muito bom ter essa proximidade. E um outro nível de relação que não pode se perder com eles, e apesar de ter os problemas aí que o Marcelo tem com o Neymar pai, etc., né? O Marcelo não é dono do Santos, embora ele tenha que parecer dono do Santos, o presidente atual, infelizmente. A relação com a marca Pelé e com eles é importante de ter pela proximidade com possíveis negócios vantajosos para o clube no futuro. Então tem que ter um nível de conversa que eu não espero que o presidente do Santos atual, devido ao seu comportamento e à sua personalidade completamente individualista, né, de achar que só as coisas dele são impressionantes, né, ególatra como ele embora eu não espere, é importante para a instituição. E eu, por exemplo, e o Noronha com certeza também, a gente ama a instituição, a gente ama o clube, né? Então eu estou pensando no nível de instituição. Não espero que aconteça, mas torço para que aconteça. Esse é o meu pensamento com relação à continuidade do Neymar. Eu gostaria que ele renovasse por causa disso. Nessas condições, do jeito que está atualmente, eu acho insalubre, cara.
Mesmo trazendo dinheiro para o clube, como ele trouxe ao longo do ano, embora não tenha sido suficiente, né? Inclusive motivos para que o presidente atual fosse impeachmentado, tá? Empichado do cargo dele, dado desde o ano passado as contas que foram aprovadas com déficit de 100 milhões de reais. A famosa Tá? Mas gestão temerária. tal da gestão temegágia, né? Usando o palavreado do presidente, né? Gestão temegágia. Perfeitamente. Não, claro, só complementando, eu não renovaria nas condições atuais, porque inclusive eu duvido que o Santos consiga convencer um salário menor, consiga convencer o staff inteiro, né? Mundo Sim. Neymar de um salário menor. Então, nessas condições. Inclusive, aí também, falando de sacrifício, como eu falei, dentro de uma diminuição. Sacrifício ganhando tudo que ganha também não é tão grande assim para eu querer renovar. Ficaria feliz com a situação, mas precisa baixar muito a questão financeira. Aliás, só complementando, né, no tema do vídeo, eu até faço uma recomendação ao pessoal. Quem sou eu para recomendar qualquer coisa? Pelo amor de Pode Deus, mas recomendar. tentando. Você é o autor de Os Outros Meninos da Vila. Você pode recomendar o que você quiser. Perfeitamente, isso é verdade, não posso mentir. É tentar não ser 100% de um lado. Até pela sua saúde mental. Cara, se a gente fala do Santos ficar louco, imagina quem consome sobre o Santos. Também tá ficando louco, todo Santos fica louco. Então, tenta não ser um hater e um baba-ovo. Tenta ficar num caminho mais tranquilo, até pela sua saúde mental, porque aí você consegue ouvir todo mundo e ficar em paz, e não me odiar o Edu e amar, sei lá, a Gabi e o outro Edu, Jardim. Pois é. Tentem ficar no meio do caminho. O grande Edu. Inclusive, está me mandando mensagem, porque o Sub-20 está jogando nesse momento lá no México e ele está vendo o jogo. Eduardo Garden. Perfeitamente. Os americanos. Então, eu recomendo de verdade, tentem caminhar para esse caminho do meio. Sim. Porque ficar no ódio ou no amor extremo, no mundo do futebol mesmo, hein, pelo amor de Deus, não falando de política não, faz mal também, nos enlouquece. E o Santos já nos enlouquece de qualquer jeito. Se a gente tentar levar de maneira mais ponderada, pelo menos a gente tenta dar uma relaxada. Por exemplo, o Edu estava até outro dia na Disney. Uhum. E então relaxou. Eu fui num parque aquático no sábado. Pô, eu tive um dia mal legal. Pô, entendeu? bom demais. A gente tem que dar essas relaxadas. O dia do show da Dua Lipa, mano. Pô, exato, entendeu? Com Vitória depois pra assistir depois? Pô, foi maravilhoso. Em silêncio, mas estava lá. Maravilhoso, pô. Obrigado. Assim, então tentem esse lado mais tranquilo, porque a gente já tá louco. Não sigam o nosso caminho, de verdade. Uma coisa interessante desse dia é a vitória do Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, né? Cara, eu ainda tava Você lá. duvidou que eu sabia do placar? Que eu não sabia do placar? Hã? Você chegou a duvidar que eu não sabia? Porque eu, assim como você, eu crio conteúdo e a gente tem maneiras de evitar saber de certas Exato. coisas. Tem algumas táticas. Óbvio que podia ter acontecido de alguém esbarrar com ele e falar, ganhamos hoje. Sim. Né? Mas, num geral, gente, assim, por mais que eu acho que você sabe, às vezes a gente é parado na rua, em alguns lugares. Eu fui parado lá, algumas vezes. Eu fiquei 21 dias fora. Fui parado, sei lá, 8 vezes. Né? Então, assim, a maioria dos dias a gente passa despercebido pelos lugares. Então, pode acontecer muito dele ter passado despercebido até chegar em casa. Claro, pelo amor de Deus. Né? E, cara, não duvido nada. Eu acho que viveu aquela experiência ali, foi transcendental. Foi bem legal. E eu fiz o pós-jogo daquele vídeo, cara. Eu fui xingado, porque eu falei assim: sem oba-oba. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais oba-oba. Porque a gente ganha um jogo, e o Santos se habituou tanto ao fracasso nos últimos anos, que a gente ganha um jogo que a gente considera importante, começa aquela coisa, churrasco pra galera. Uma Libertadores. Festa. O imbecil do presidente vai lá e faz dancinha, quebra um muro, e solta piadinha, e não sei o quê. Próximo jogo, o que vem? Porrada. O Santos é o clube que... Não perdemos desde aquele jogo. É verdade. O Santos é o clube há muitos anos, tá? Não é só dessa gestão, não. Da anterior também, do careca maldito, né? O Santos é o clube, embora o Noronha seja um dos poucos carecas que eu gosto, hein? Muito obrigado. Aquele é o maldito, o Rueda é maldito. Mas enfim. O Santos é o clube que mais abraçou o fracasso nesses últimos anos. Porque ele se contenta com muito pouco. E eu não tô falando torcedor, eu tô falando instituição. Eu vou puxar o meu próprio saco. Eu trouxe para o nosso nicho o termo normalização da mediocridade. Porra, e eu fico muito feliz que muita gente usa. A gente normalizou, a gente aceitou ser medíocre, ou qualquer coisinha acima vira o auge, e não é. Cara, assim, a gente que é um pouco mais velho, eu tenho 41 anos, você tem 30 e quanto? 36? 35. Então, assim, a gente tem um pouco mais de idade.
Eu vivi os anos 90 plenamente, que foi bem difícil, mas assim, nem se compara. Comparar os anos 90 com isso, assim, a gente viveu sei lá, uma delícia foi os anos 90. A gente teve o Rio São Paulo, a gente teve a Comebol, o Santos era competitivo mesmo em anos muito difíceis. Uhum. Foram momentos difíceis, tá, gente? Assim, de times complicados, mas teve Paulinho McLaren, Almir, a gente vai passando os anos 90. Tem times interessantes, fora o de 95, que é o campeão brasileiro de fato, né? Que é o Justo e tal, que é aquele time maravilhoso do Giovani, né? Enfim, perto disso, foi sublime os anos 90, para eu que vivi, né? E o nosso nível de exigência ao longo dos anos, mesmo depois dos anos 80 e 90, sempre foi muito alto. O que eu tenho reparado nos últimos anos é que o torcedor do Santos, ele não se apequenou, mas se acostumou tanto com tanto vexame, com tanta porrada, que qualquer coisinha é motivo de comemoração e título. E eu não tô falando não seja feliz quando a gente vence. Tem que ser feliz. Inclusive, eu participei de um vídeo do canal do Noronha logo após o 3-0 em cima do Grêmio. Uhum. Eu ainda só tinha o Futirinhas e ele falou: pô, meu irmão, vamos aproveitar isso aqui, porque a gente não sabe qual vai ser a final. Aproveita. Exato. Mas, cara, era semifinal de Libertadores, pô. Era quartas? Grêmio era quartas, né? Foi do Boca, então. Foi semifinal. Foi do Boca. Isso. E a gente sempre exigiu muito. E a gente parou de exigir. Ah, pô, não sei o quê. Que é uma coisa que o Mussetti falou. Quando o Santos toma 3-0 do Mirassol, no vestiário, tá tão impregnado no clube isso. Ô, gente, cabeça erguida, próximo jogo tem mais. E que o Neymar, puto, fazendo. Não! O que é isso? Isso aqui não pode acontecer, cara. E acho que é muito por isso que ele chora no Vasco lá no 6-0, né? Que também jogou mal pra cacete aquele jogo. Aliás, o próprio Lucas falou que ele chorou agora, né? O Neymar chorou contra o Inter, em casa. A informação aí. Só para detalhe, eu tenho uma informação, eu não vou citar a fonte, mas isso é informação, de que nessa parte de aceitar salário baixo e tal, ele aceitaria. A pessoa. O staff não. E que vai muito, que é muita gente, não é uma pessoa decide, tá? Porque ele falar, é o pai, né? É um conjunto de pessoas, né? E que o staff em todo não quer. E aí, né, é como se fosse uma empresa com mesa de negociação. Tipo, eu tenho a palavra, eu sou o cara aqui, mas eu sou o presidente, mas você tem todos os diretores que votam ali. Ô, Neymar, tu é pai de 4 filhos, mano. Vamos ser mais independente aí, né? É isso, tá? Mas essa é informação. Eu não sei se é verdade, mas foi uma informação que chegou para mim. Eu tô falando ela aqui, em primeira mão. Ele aceitaria um salário mais reduzido para jogar. Mas que o staff. Aliás, vamos aproveitar essa brecha, uma coisa rápida, Edu. Até porque a gente tá com 50 minutos, coitado, a gente prometeu falar em 10. Hein? Tudo bem, Quem está aí, se você tá aí até agora, diz, muito obrigado, primeiramente. Careca da garrafinha rosa, para você falar dos Perfeitamente. Eu falo isso constantemente. Eu não duvido em nenhum momento que o Neymar gosta do Santos. Nenhum momento, isso não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Primeiro porque a gente conversa. Falado muita merda ao longo do ano. Não, com certeza. Mas eu acredito de verdade, não por chute, não por analisar uma análise do sentimento, não. Por conversar que ele quer e que ele gosta. Uhum. Agora, só mostrar em campo. Mas não gosta igual a gente, cara. A gente gosta diferente, né? A gente é torcedor, cara. Exatamente. A gente é o abnegado. A gente que abre mão de qualquer coisa para ver jogo. A gente que sacrifica qualquer situação no geral para ver jogo. Não da Dua Lipa, mas tirando isso... Não é show da Dua Lipa, mas assim, é um acontecimento, né? Enfim, né? É o jogo do Orlando Magic, né? Ainda assisti, né? Mas se tivesse num show, muito dificilmente você conseguiria assistir também. Tem todos esses pormenores, mas assim, a gente que sacrifica, a gente gasta dinheiro, a gente gasta tempo, por mais que a gente tenha um ganho por criar conteúdo sobre, no geral a gente abre muito mão para acompanhar por amor. É diferente do amor que um jogador, qualquer jogador, não só o Neymar, tá? Tem por um clube ou uma instituição. O Marinho tem o Santos tatuado, gente. Você acha que ele ama o Santos? O Lucas Lima também. E o Soteldo, né? E o Soteldo, né? Tem lá, ó, 3 caras ídolos. Não é só isso, mas eu não duvido também que goste, que ame em determinado nível, mas igual a gente, cara, não igual o torcedor, não igual nós dois, mas igual o torcedor no geral, não vai amar, cara. Ninguém vai amar igual a gente. Esse é o ponto. Nem diretor de nenhum, nem presidente ou treinador. Acho que só ex-jogador. E só ex-jogador, Clodoaldo, seu Pepe, Mengal, de outros tempos de Santos. Que a relação era muito mais íntima, muito mais próxima, muito mais chegada do que é hoje, cara. Seu Manuel Maria, né? Ou se já partiram o Coutinho Pelé, seu Lima, enfim. Né? O amor deles era completamente diferente dos que tem agora, cara. É isso.
né? Eu acho que o Giovanni também pode entrar nessa aí, porque ele fala demais de Santos, cara, impressionante. É verdade. E o Renatinho também, que inclusive me segue e sempre manda mensagem, eu fico sempre muito feliz que eu nem mando mensagem. Ele é muito fofo, cara, que cara gente boa, mano. Renatinho é um doce de ser humano. Mas enfim, mano, muito obrigado, né? Eu sei que tá saindo aqui no meu Peixão, mas vai sair no Vim de Santos também. Foi um prazer falar com você, cara. Prazer. Pode sair para o Novembro Peixão. Por que não poderia? Eu estou aqui porque o senhor me convidou e eu aceito seus convites, ué. É isso. Inclusive, estarei no Eu Vim de Edu Futirinhas. Perfeitamente. Em primeira mão, nova temporada em janeiro será com o Edu. Teremos entrevista com o Edu, que virá ao podcast. Obrigado. Vamos fazer bastante corte? Vamos falar mal dos outros. Fazer o quê de corte? Falar mal dos outros. Fazer tudo que a gente criticou hoje. A gente faz o universo lá só para viralizar. Acho uma ótima ideia, inclusive. Faz corte pra fazer. A gente pode fazer um recorte dentro do programa só para falar mal dos outros. A hora do ódio. Perfeito. A hora do ódio, a gente fala assim, ó, isso aqui é encenado, é só para viralizar nos outros lugares, né? E aí vocês falem e tal, só para viralizar, corta, joga por aí, e aí a gente faz essa hora do ódio aí só para... Gostei muito dessa ideia. Mas é isso. O Edu estará lá em janeiro, quando a gente voltar com a nova temporada do Eu Vim de Entrevista. E muito obrigado por convidar, porque eu ia gravar de qualquer jeito sobre o Neymar hoje, não vou, porque gravei com você, acho que já resume muito bem. E é muito importante, de verdade, a gente falar dessa questão, porque não precisa odiar, mas também não precisa amar, até porque, com todo respeito, o ano de 2025 não está exigindo amor de ninguém, então não precisa amar. Eu acho que amar pode, não pode idolatrar. Exato. Boa, me corrigiu bem. É uma melhor escolha de falar. Isso. Acho que ame, mas não idolatre. Isso. Ainda, idolatre quem já fez a sua história. Perfeitamente. Idolatra o Elano, que já tem a história pronta. O Renatinho, que já tem a história pronta. É muito difícil, né? Porque, por mais que a gente tenha sonhado durante anos com a volta do Neymar e ela tenha acontecido, isso quer dizer também que ele tinha um capítulo a mais para escrever. E às vezes o cara simplesmente esquece como escreve. E aí e não vai apagar o que fez também e quando encerrar a carreira ser tratado como ídolo que ele... De maneira... Vamos fazer uma comparação idiota? Diga. Stranger Things está estreando nesse momento que a gente está gravando. Não sei se verdade. Eu gosto. Mas grandes temporadas. Se a última for um horror, meu amigo... Puta merda, isso aí. Apaga que eu me diverti? Não apaga. Até porque faz 10 anos que essa jossa no ar, eu nem lembro mais. Mas acontece. É verdade. Essa é uma baita comparação. Tem muita série que é assim. Menos Breaking Bad. E Grey's Anatomy. Mentira, Grey's Anatomy depois de 20 Grey's Anatomy. Você gosta de Grey's Anatomy? Eu amo Grey's Anatomy, não tem noção. Minha mulher também gosta. Mas 18 temporadas não dá, meu irmão. 18? Quem dera, tá na 22 já. Já tá na 22, Jesus Cristo. Eu tentei um período. Eu sei de várias coisas, mas eu não... Tá tudo bem, ninguém sabe mais tudo. Tem outras. Eu sou Modern Family. Essa é a minha série. Claro, foi. Modern Family é espetacular, cara. Essa é boa. Tá a recomendação. Você recomendou lá, tô comentando agora. Assista Modern Family. É maravilhoso. Tem o Ed O'Neill, cara, que já é perfeito, incrível e sensacional. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham entendido os argumentos. Ficou muito mais longo do que eu pretendia, eu acho que do que o Noronha também. Mas, cara, conversar com gente que a gente gosta é assim, né? O papo vai rolando. E se Deus quiser, em breve, num jantar ou num almoço com as nossas senhoras, para não falar de futebol, falar de série, né? E música, que deve ser muito mais legal. E Disney, e qualquer outro, e NBA. Bom demais. Tô com o boné da Disney, meu irmão. Peraí, dá licença. Esse aqui é do grande Muppet. Olha lá. Do senhor Gonzo, meu parceiro. Pô, bonito demais. Isso é bom demais. É isso, gente. Um beijo para todos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E a gente se vê. Vai sair 11h30, meia-noite mesmo. É nóis. Tá bom? Falou. Tchau, tchau.